Meus amigos, esse é mais um vídeo sobre a história da traição de Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro. Mas esse vídeo só faz sentido se começarmos por notícias internacionais, como, por exemplo, o acontecido no final de semana no estado de Wisconsin, na sua capital, Madison. Centenas, milhares de pessoas foram às ruas em Madison para protestar contra o seu governador democrata, Tony Evers, que impôs, sem consulta prévia a ninguém, simplesmente como um ato inconstitucional, aos moldes de qualquer bom ditador que se preze, mais um mês de prisão domiciliar, arbitrariedade que levou o povo às ruas de Madison. Bem, há uma semana antes, o povo de Michigan, da capital Lansing, também já havia ocupado as ruas, protestando contra a tirania de sua governadora, outra política democrata. O Federalista já tinha dado essa notícia, dizendo que milhares reuniram-se em Lansing, há uma semana atrás, para protestar contra a ordem abrangente da governadora democrata Gretchen Whitmer, sob a qual a pequena tirana, é assim que saiu no Federalista, a pequena tirana ditava até mesmo quais itens eram essenciais à população, dizendo às mercearias e mercados quais produtos eles poderiam ou não poderiam vender. Eu já tinha falado sobre essa matéria há uns vídeos atrás, mas é isso, governadores democratas são lá nos Estados Unidos são aqueles que praticam as maiores arbitrariedades, atos inconstitucionais que cerceiam as liberdades constitucionais do povo. Tudo porque há um vírus que está simplesmente dizimando a América. Pois bem, não só o Federalista, como muita gente que não engoliu essa história, tem feito matérias de campo mostrando hospitais nos municípios americanos simplesmente vazios. Cidades com em torno de 200, 300 mil habitantes com 1, 2 até 10 casos. Ou seja, os hospitais simplesmente vazios. Mas os governadores democratas precisam criar o pânico na população, ainda que o número de contaminados seja, comparativamente falando ao número da população, insignificante, quase irrisório. Por exemplo, o estado de Wisconsin tem hoje apenas 5% da população infectada. Os municípios não passam de 1%, aqueles que têm pessoas em estado grave ou contaminadas em hospitais. Hospitais simplesmente vazios. Aqui no Brasil, por exemplo, a semana passada, o padre Dornelles, que é gaúcho, disse que em Frederico Westphalen os hospitais estão vazios. E outro gaúcho, jornalista Políbio Braga, me desculpem, às vezes dá um branco no velho. O jornalista e advogado Políbio Braga disse que os hospitais gaúchos estão demitindo funcionários a rodo. Por quê? Porque prepararam-se para uma grande epidemia e os municípios estão lá, com os hospitais cheios de gente na folha de pagamento e quase ninguém nos leitos. Pois é, mas ainda assim é preciso tocar o terror na população. Por quê? Porque por trás desta midiática pandemia existe um plano de transformação radical da sociedade. E esse plano não vem de agora. No ano passado, por exemplo, a parlamentar Alexandria Ocasio-Cortez, que sofre de ausência total de neurônios, apresentou um programa para a América e para o mundo
que previa o fim dos combustíveis fósseis, ou seja, um mundo sem petróleo, e o fim, por exemplo, entre outras coisas, de bois flatulentos. Os bois que soltam muitos gases deveriam também ser eliminados. Um plano que custaria 3 trilhões de dólares de imediato para ser implantado. Claro que todo mundo deu risada. Imaginem um mundo sem petróleo e sem gado, sem bife, sem aquele filé com fritas. Só pode vir de uma cabeça alucinada. Todo mundo deu risada, mas nem bem passou-se meio ano, um pouco mais de meio ano, e estava aí um vírus que simplesmente reduziu o consumo de petróleo no mundo todo. Hoje quase não se vê avião circulando pelos nossos ares. O petróleo, há poucos dias atrás, estava num valor negativo. Sujeito para vender um barril de petróleo tinha que pagar para que alguém levasse. As coisas estão melhorando um pouco. O barril de petróleo não passa de 20 dólares, ou seja, um preço irrisório, mas já não está no negativo. Isso quer dizer que aquele plano alucinado do Green New Deal não era para ser aceito, era para ser imposto. E o custo disso é que o ser humano normal, o cidadão normal, que saía todos os dias para trabalhar, já não precisasse sair, ficasse em casa, porque o seu emprego também acabaria. Tudo isso na base da imposição. Mudar a história humana, mudar a sociedade humana radicalmente, 180 graus da noite para o dia. Esse é um projeto globalista. Esse é um projeto que está em curso, que está sendo implantado à custa do seu pânico. Para isso, os globalistas contam, evidentemente, com a grande mídia, que coloca a cada minuto que passa um elemento novo para desesperá-lo. Você já não consegue mais ver um jornal da grande mídia, abrir uma revista da grande mídia sem ficar apavorado, desesperado até. Porque tudo isso foi muito bem bolado, mas não bastou apenas a grande mídia para colocar em prática este projeto de mudança total da sociedade. Era preciso que grandes políticos, eu digo entre aspas, encampassem o projeto, como, por exemplo, governadores, prefeitos, ministros de Estado, primeiros ministros, presidentes e ministros da Justiça, claro, sem falar nos ministros da Saúde. Todos eles alinhados com a Organização Mundial de Saúde, que tinha todo o script prontinho quando declarou um quadro de epidemia mundial. A Organização da Saúde pertencia à China, que por sua vez faz, ou melhor, pratica a política globalista com, digamos, digamos assim, muito à vontade quando se trata de repressão, mentira e confinamento de pessoas. A China tem muita experiência nisso. É o laboratório a céu aberto do globalismo. E querem impor no mundo inteiro o sistema chinês. Pois bem, agora voltando digamos, o problema entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Poucos entenderam o que de fato está acontecendo. Sérgio Moro foi a grande aposta dos globalistas quando perceberam que não havia possibilidade de fazer com que Bolsonaro perdesse a disputa eleitoral. Diferentemente dos Estados Unidos, os globalistas conseguiram implantar aqui vários cavalos de Troia para seguirem no governo Bolsonaro, infiltrados no governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, ninguém se preocupou muito com isso, porque tinham como certa a vitória de Hillary. E, de repente, quem ganhou? Donald Trump.
e ganhou de modo, digamos assim, tão fora dos prognósticos que ninguém lá pensou em também infiltrar grandes cavalos de Troia no seu governo. Aqui foi diferente. Com um primeiro turno falseado, porque o presidente ganhou no primeiro turno, no segundo turno, aquele que desdenhava Bolsonaro, ou seja, Sérgio Moro, pediu para se aproximar dele. Bolsonaro estava no hospital, um emissário de Sérgio Moro foi ao hospital e disse que Sérgio Moro precisava encontrá-lo. Perguntou se podia Sérgio Moro visitar Bolsonaro no hospital e Bolsonaro disse não, ele não participou da minha campanha. Bolsonaro estava no hospital e corria o segundo turno. Ele não participou da minha campanha e também não quero que ele se aproxime agora, para que a esquerda não tenha motivos para inventar besteiras, como, por exemplo, estão vendo, Moro e Bolsonaro agiam em conjunto para prejudicar Lula. Tudo isso pensou Bolsonaro. Mas uma vez recuperado da facada e uma vez seguindo adiante na sua campanha, ou seja, conseguindo a vitória definitiva, rendeu-se ao apelo popular. Todo mundo queria Moro, ou como ministro do Supremo, ou como ministro da Justiça do governo. E Bolsonaro, como não é invejoso, como uma pessoa humilde, de bom coração e de boas intenções, resolveu sim indicar Sérgio Moro, ainda que Sérgio Moro tivesse muita relevância. Sinal de que Bolsonaro não estava preocupado, não tinha preocupações em ter uma estrela em seu governo capaz de eclipsar a sua luz. Bolsonaro pensava no Brasil. Pois bem, pensando no Brasil, colocou a estrela Sérgio Moro no ministério. E tudo parecia ir muito bem, até que os problemas realmente começaram a aparecer e o presidente, recentemente, no seu último pronunciamento à nação, disse exatamente o que acontecia. Moro boicotava o governo. Moro era uma parede entre os interesses pessoais do cidadão Bolsonaro para descobrir quem o havia mandado matar e, claro, a proteção àqueles que realmente estavam por trás do atentado, mas muito mais coisas, como, por exemplo, blindar a Polícia Federal para que Bolsonaro sequer soubesse como andavam as investigações da Polícia Federal. E isso também levou à compreensão, hoje compreendemos, o quanto Moro fez, o quanto se esforçou para livrar a pele de Fernando Henrique Cardoso na Lava Jato. Só que isso é pouco, isso não explica o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que Moro foi plantado pelos globalistas como a bala de prata para destruir Bolsonaro e dar sequência a essa política de transformação radical da sociedade. Basta ver que Moro defendia todos os itens da agenda globalista em tempos de pandemia. Prisões arbitrárias de cidadãos honestos, trabalhadores e pagadores de impostos por policiais truculentos, abertura dos presídios para o lumpen proletariado, que em alguns casos passaram até a trabalhar para o Estado, e também o confinamento, dificultando, entre outras coisas, armamento da população. Moro era o homem certo, no lugar certo, para o golpe certo. Uma vez Bolsonaro derrubado, uma vez que Bolsonaro caísse, a política globalista de quebrar o Brasil, manter o povo preso em casa, sem emprego, fazer com que os pequenos e médios comerciantes, empresários ruíssem, tudo isso seria implantado a toque de caixa. Acontece que esse projeto não era para já. Mas como Mandetta já havia caído e o de Maia estava irremediavelmente na reta, não restou outra opção para os globalistas
comandados aqui no país por FHC, se não acionar a bala de prata. Essas conversas de que Moro pediu para sair porque não podia suportar a interferência de Bolsonaro, ou até mesmo a defesa de Bolsonaro dizendo que nunca interferiu na Polícia Militar, na Polícia Federal, tudo isso é cortina de fumaça. O que está em jogo, na verdade, é o projeto globalista de tirar um empecilho à implantação da nova ordem mundial aqui. A nova ordem mundial aqui só será implantada quando tiver na cadeira do presidente um gerente da nova ordem, porque na cadeira dos governadores já está tudo certinho. Lá no STF, tudo prontinho. Nas duas casas legislativas, tudo ok. Falta apenas tirar o empecilho Bolsonaro. Pois bem, eles continuarão na guerra e nós continuaremos pensando que é só um problema de menor importância. Moro não aceitou isso, Bolsonaro não aceitou aquilo. Não, meus amigos, é uma guerra para a destruição do Brasil, cujo empecilho, Jair Bolsonaro, precisa ser a todo custo derrubado. Só que agora com muito mais urgência, porque o novo ministro da Justiça e o novo delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal, certamente farejarão a pista mais importante do momento, FHC, e também quem mandou matar Bolsonaro. Eles têm pressa. Bolsonaro que se cuide. Literalmente falando, eles podem agora, nesse momento, estar dando os últimos retoques no próximo Adélio Bispo. Até depois.